Orientação de estágio supervisionado 1. Conhecendo o entulho e o canteiro de obras. Orientadora professora Kátia Cristina. O que é um canteiro de obras? De acordo com a ANR 18 do ano de 2013, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, o canteiro de obras é considerado como uma área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem as operações de apoio e execução de uma obra. Pode-se dividir em duas áreas, sendo elas áreas operacionais e áreas de vivência. São consideradas áreas de vivência ambientes como vestiários, sanitários, refeitórios, eventuais áreas de lazer, além de alojamento e ambulatório. E são classificadas como áreas operacionais ambientes como escritórios, portaria, almoxarifado, depósitos centrais de concreto, argamassa, armação, marcenaria e entre outros. Como podemos observar em nosso exemplo, no canteiro administrativo do Rio de Janeiro da construtora Newbeck de 2008, todo o canteiro foi separado de acordo com suas respectivas funções, desde almoxarifado e ferramentaria até o escritório técnico e administrativo. O canteiro de obras vai sendo modificado ao longo da execução da obra, de acordo com os serviços a serem executados. A adaptação contínua do canteiro são necessárias para alocar materiais, equipamentos e mão de obra. Temos três fases principais nos canteiros de obras. Fase inicial: serviços que interferem com as áreas onde será implantado o canteiro, como movimentos de terra e fundações. Fase intermediária: grande volume de produção, como estrutura, alvenaria e instalações. Fase final no canteiro de obras: grande diversidade de serviços, como revestimento e acabamento da obra. Os canteiros de obras podem ser classificados em até três categorias principais. O primeiro deles é o canteiro restrito. É o mais usual em áreas urbanas. Caracteriza-se principalmente pela delimitação de uma área cercada por tapumes ou muros, com um portão que dá acesso ao local. Neste tipo de canteiro, o planejamento da logística é fundamental para não tumultuar a área de produção que já é limitada. O segundo canteiro é o amplo. Nos canteiros amplos, a construção ocupa pequena parcela do terreno, há múltiplos acessos e espaços para armazenamento. Essa tipologia de canteiro costuma ser utilizada em obras de infraestrutura, como a construção de pontes e usinas hidrelétricas. O terceiro canteiro é o linear. Os canteiros lineares são restritos a uma dimensão, geralmente estreitos, com poucas opções de acesso e impõe o desafio de garantir o fluxo adequado de pessoas, equipamentos e materiais. Os canteiros lineares podem ser encontrados em obras de rodovias e de canalização urbana. ANR 18 no canteiro de obras. Em comparação a outros espaços de produção industrial, o canteiro de obras tem uma particularidade. Ele vai sendo modificado ao longo da execução da obra, de acordo com os serviços a serem executados. Isso eleva ainda mais a sua complexidade. Além disso, o canteiro precisa atender às normas de segurança, conforto e higiene no serviço, estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. Entre elas, destaca-se a norma regulamentadora NR18, que são as Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, assim como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização para garantir a segurança do trabalho no canteiro de obra. Planejamento e logística no canteiro de obras. Planejar o canteiro de obras é necessário para garantir a melhor utilização possível do espaço físico disponível. Da mesma forma, também é importante para permitir que pessoas e equipamentos trabalhem com eficiência. De acordo com o gráfico, podemos identificar falhas e ausências de planejamento no canteiro que induzem a uma série de problemas. Alguns deles são bloqueios na entrada e saída de mercadoria, com 10%, aumento de distâncias de movimentação, com 5%, interrupções desnecessárias de serviço, com 20%, ociosidade de equipamentos de apoio, com 10%, problemas com o armazenamento de materiais, com 20%, e o maior deles, que são os acidentes de trabalho, em 35%.
Logística. A logística no canteiro de obras pode ser abordada sob dois aspectos básicos e principais. O interno, que se resume. A logística interna refere-se ao arranjo físico do canteiro. Trata da área de transporte, armazenagem e movimentação do material dentro da obra, ou seja, das instalações provisórias e das frentes de trabalho. Já a outra logística se resume à externa. Já a logística externa faz interface com os fornecedores, planejamento e programação da entrega, transporte e descarga na obra. Planejamento no canteiro de obras. Precisamos de alguns aspectos para planejar o canteiro de obras. Alguns deles são: pessoas. Para a elaboração do layout de canteiro é fundamental a participação de toda a equipe, principalmente do engenheiro de obras, engenheiro de qualidade, mestre de obras, administrativo e técnico de segurança do trabalho. Outro deles são os documentos. A elaboração do layout do canteiro de obras requer que alguns documentos e projetos estejam à mão, como as plantas de topografia, subsolos e térreo, assim como também são necessárias informações sobre o entorno da obra devido à interação com a vizinhança, disponibilidade de vias de acesso e localização das redes de água e energia elétrica. Outro deles são os acessos. Os estudos prévios dos acessos devem estar no planejamento do canteiro. É preciso analisar se há mais de uma rua de acesso, qual o nível de implantação do empreendimento em relação ao nível dessa via, o tráfego da rua e etc. É recomendável que exista ao menos duas entradas, uma para acesso de pessoas e outra para carga e descarga. Estoque central. Deve ser organizado de forma que os materiais usados com mais frequência tenham melhor acesso, além de um espaço de armazenagem geral. É recomendável a criação de pequenos estoques de insumos e áreas de produção próximas aos locais de trabalho. Sinalização. Deve-se orientar os funcionários para que fiquem atentos à sinalização do canteiro. Afinal, uma obra bem sinalizada e organizada tem menor chance de ocorrência de acidentes. Movimentação. O uso de equipamentos de movimentação de materiais depende diretamente das condições do canteiro. Afinal, há casos que inviabilizam o uso de máquinas de grande porte, como gruas e guindastes. Então, a escolha dos equipamentos deve ser realizada levando-se em conta a dinâmica da obra, o layout do canteiro e os principais materiais que serão transportados. Escritórios e almoxarifados. O ideal é implantá-los em uma região a ser trabalhada somente no final da obra, evitando sucessivos deslocamentos durante a construção. Áreas de vivência. Devem ser alocadas preferencialmente em um local próximo à entrada de pedestres da obra, permitindo o acesso seguro dos funcionários. Sustentabilidade. O planejamento do canteiro pode ajudar a estratégia de sustentabilidade da construtora, pois ajuda a reduzir o desperdício de materiais. Além disso, o planejamento pode prever soluções como reaproveitamento de água, placa de energia solar para aquecimento de água, acionamento automático dos chuveiros e válvula dos mictórios. Armazenagem de materiais no canteiro de obras. Cada material deve ser armazenado conforme as suas características: cimento, cal e argamassas. Elas não podem ficar em contato direto com o solo, por isso devem ser armazenados sobre tablados ou plataformas. Tijolos e blocos ocupam bastante espaço e as pilhas devem ser feitas em locais planos. E principalmente respeitar a altura máxima de empilhamento para não danificar os materiais. Materiais hidráulicos devem ficar em um espaço coberto e na horizontal. Podem ser separados em camadas conforme o diâmetro para facilitar na hora de usar. Areia e pedra devem ter fácil acesso ao carrinho de mão e ficar dentro de baias para, em caso de chuvas, não serem carregadas. As barras de aço, por terem grande comprimento, devem ser armazenados em camadas utilizando espaçadores e peças de retenção. Devem ser separados por bitola para facilitar a identificação na hora do uso. Materiais elétricos devem ser adquiridos próximos da utilização. Caso sejam adquiridos antes, devem ser armazenados em local seguro e, de preferência, fora do canteiro de obra. As telhas.
As telhas de cerâmica e concreto devem ser empilhadas verticalmente. Já as telhas de fibrocimento e aço ficam na horizontal, mas levemente inclinados. Tintas e impermeabilizantes. É preciso colocar as embalagens em prateleiras em um local protegido e ventilado. Não pode ser dispensado a embalagem original e é necessário verificar o prazo de validade. Pisos e revestimentos. Por serem frágeis, o ideal é que eles cheguem no canteiro próximo da utilização. É preciso verificar na embalagem a recomendação do fabricante para a armazenagem de cada revestimento diferente. O uso de EPIs e EPCs. EPIs são os equipamentos de proteção individual e EPCs equipamentos de proteção coletiva. Todo trabalho feito na construção civil oferece riscos aos profissionais. Quando o acidente acontece, as desvantagens são muitas. O uso de EPIs e EPCs é obrigatório para garantir a segurança do canteiro de obras e contra doenças ocupacionais individuais e coletivas. Portanto, é importante que a construtora disponibilize equipamentos de segurança em perfeito estado para os funcionários contratados e terceirizados, e a informação sobre o uso correto desses materiais, bem como um documento que ateste o seu recebimento, são práticas que não podem ser esquecidas. É preciso manter ainda estoques sobressalentes dos principais itens, essencialmente aqueles que podem apresentar quebras ou perdas com maior frequência. A maioria dos acidentes do trabalho é associada à negligência de métodos de trabalho no canteiro de obras. Os principais motivos dos que comprometem a segurança dos empreendimentos são mau uso do equipamento de proteção, uso de maquinário antigo e pressa nas obras. Mas como evitar os fatores de risco de acidente? Como podemos observar na imagem, o primeiro profissional oferece risco à sua própria segurança física no canteiro de obras. Já o segundo profissional garante sua segurança física durante seu trabalho. Os tipos de EPIs utilizados podem variar dependendo do tipo de atividade ou de riscos que poderão ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador e da parte do corpo que se pretende proteger, tais como proteção auditiva, são os abafadores de ruídos ou protetores auriculares, proteção respiratória, são as máscaras e filtro, proteção visual e facial, são os óculos e viseiras, proteção da cabeça são os capacetes. Proteção de mãos e braços são as luvas e os mangotes. Aumentar a produtividade. Proteção de Ao pernas e fornecer aos pés, os trabalhadores um local sapatos, de trabalho mais seguro. botas e botinas. Os equipamentos são instalados Proteção nos contra postos de queda, trabalho, cinto de podendo segurança ser e fixos ou cinturões. móveis, e diferentemente dos equipamentos de proteção individual, fornecem proteção a mais de um trabalhador ao mesmo tempo. Por exemplo, um guarda-corpo na beirada de um edifício em construção. Alguns dos exemplos de equipamentos de proteção coletiva são exaustores para as gases e vapores, placas sinalizadoras, piso antiderrapante, sistema de purificação do ar, protetor de partes moles das máquinas, enclausuramento e sistemas de proteção contra agentes químicos. Como não usar os equipamentos de proteção individual e coletiva? Os profissionais realizando seu trabalho de maneira inadequada. O não uso do equipamento adequado põe em risco a vida dos profissionais e até mesmo a interdição da obra.